Amados, há uma pergunta que muitas pessoas nos fazem justamente como poder ouvir a voz de Deus, de que forma eu posso fazer para ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, toda a palavra de Deus, ela sempre se revela a nós de uma forma muito simples, quando na verdade muitas pessoas querem tentar elaborar, dificultar, incrementar, quer dizer, dificultar o relacionamento com um ser extraordinário, sobrenatural, como se nunca tivesse acesso a nós. Pelo contrário, Deus sempre quer se revelar aos seus filhos. O problema está na comunhão, no relacionamento, na intimidade que nós temos tido com Deus. Quer dizer, qualquer pessoa que estiver perto de uma multidão e alguém chamar você quem você não conhece, você jamais vai saber identificar quem te chamou, porque afinal você não conhece a voz, você não se relaciona com a pessoa, você não sabe quem ela é. Esse exemplo que eu estou te dando serve para qualquer um de nós. Quer dizer, no meio da multidão, alguém grita o seu nome, te chama pelo nome, ainda que seja pelo nome completo, que é para você. Você vai olhar para trás, você vai procurar, mas você não vai saber quem é. Por qual motivo nós não sabemos quando Deus está falando? Porque nós não temos tido relacionamento com Deus. Nós não temos tido intimidade com Deus suficiente para saber que é a voz do Senhor. Nós percorremos a Bíblia e vemos vários personagens que ouviram a voz de Deus, que não só ouviram, mas que tiveram grandes visões sobrenaturais. Um dos personagens que a Bíblia nos ensina, em Daniel capítulo 10, fala que quando Daniel ele se coloca em consagração e se posiciona a buscar ao Senhor, ele entra numa guerra em jejum e oração durante 21 dias. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se manifesta depois desses 21 dias e ele tem uma visão e ele escuta a voz do Senhor falando com ele. Olha que tremendo, ele começa a ter uma visão sobrenatural e uma audição sobrenatural. Por quê? Porque Deus é um ser espiritual. E ele tem a visão, mas os que estavam com ele, diz a palavra, que ninguém compreendia. Ninguém entendia o que estava acontecendo. No obstante, viam e viam aquele mover, mas não conseguiam compreender. Por quê? Porque não tinham a sua conexão, se eu posso usar essa palavra, espiritual, através do alinhamento pela fé, pela palavra de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus e saber que é Deus? Primeiro, nós precisamos nos relacionar com Deus. De que forma, pastor Rodrigo Ortuinho? Através da sua palavra. A palavra de Deus é rema, é base, é princípio de tudo aquilo que nós queremos ouvir de Deus, de tudo aquilo que nós queremos ter de entendimento, de conhecimento, de profundidade com Deus. Nós precisamos conhecer a palavra na sua profundidade. Perceba que o próprio diabo, Satanás, ele conhece a palavra. Ele cita a palavra, ele diz a palavra para o próprio Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele diz para Jesus, está escrito, aos seus anjos dará ordem, está escrito, só tem poder de fazer as pedras tornarem pães, está escrito, ele vai citando a palavra que está escrito. O diabo conhece a palavra muito mais do que muitos cristãos e crentes, que assim usamos essa expressão, que dizem ser amigos de Deus, quando na verdade sente-se a sua emoção e fala, Deus falou comigo. Quantas pessoas se envolvem num relacionamento, se envolvem em uma situação, uma circunstância, numa sociedade, e alguma coisa que não é de Deus, que é emocional e que depois dá errado. Quantas pessoas chegam para nós como pastores, que eu como pastor de uma igreja, líder de um ministério há muitos anos, as pessoas dizem, pastor, eu queria que o senhor desse uma direção, uma orientação para mim. O que o senhor acha de eu me relacionar com essa pessoa? E aí quando você diz para a pessoa, escute uma coisa, querida, meu querido, seja quem for, homem ou mulher, vamos orar, vamos buscar a Deus. Quando você fala isso para aquela pessoa que está determinada, que está apaixonada, ela não quer ouvir isso. Ela vai dizer que o pastor é do diabo, ela vai dizer que os irmãos é do diabo. Por quê? Porque ela já decidiu o que ela quer fazer. Ela não quer ouvir a voz de Deus, ela simplesmente quer apoio para a decisão que já foi tomada. Hoje, Deus ele quer que você entenda que eu e você aprendemos com esta palavra. Aprendamos a ouvir e a compreender quando Deus está falando. De que forma que eu sei que é Deus? Primeiro, aquilo que é dito vem de conformidade com a palavra. Se confirma na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos traz paz, traz confirmação. Não é só um desejo emocional, não é só uma alegria por aquilo que eu almejava, por aquilo que eu desejava. Há muitas pessoas que simplesmente sentem essa emoção, o resultado da sua busca, da sua força, da sua intenção e fala, é Deus que está falando. Não. Deus, quando Ele fala, Ele não traz dúvida e nem sombra de variação. Ele traz paz, Ele traz confirmação com a palavra. E a Bíblia diz, vai além,
que na multidão de conselhos a sabedoria. Agora, conselhos de quem? Da sua amiga da escola? Conselhos de quem? Do seu amigo que trabalha com você? Conselhos de quem? De pessoas que não conhecem a Deus? Não. É conselhos daqueles que são cheios do Espírito Santo. Conselhos de líderes, de homens e mulheres de Deus, de pastores, de profetas, que vão pela palavra, junto com você, avaliar a situação num todo e dizer, vamos orar, porque Deus vai responder. Deus vai falar. E quando eu me relaciono com Deus, e quando eu tenho intimidade com Deus, eu compreendo, eu conheço a sua voz. Ainda que eu esteja no meio de uma multidão, quando Ele me chamar, eu vou dizer, Deus está falando comigo. Escute, para ouvir a voz de Deus, não precisa estar em silêncio. Para ouvir a voz de Deus, não precisa estar de joelho. Para ouvir a voz de Deus, não precisa estar no monte. Para ouvir a voz de Deus, basta se relacionar com Ele todos os dias, conhecer e se aprofundar na sua palavra, orar sem cessar, buscar a presença de Deus. Aí sim, todos os dias, eu e você vamos ser conduzidos pela sua voz, vamos ser conduzidos pelo seu Espírito e com certeza, tudo que nós fizermos prosperará, dará certo. Relacionamento, seja financeiro, seja profissional, seja ministerial, emocional. Acredite, eu antes de ser pastor de uma igreja, por muitas vezes pensava, eu vou fazer isso. Eu quero ter um ministério para glorificar a Deus. Eu vou montar um ministério para andar de cavalo e evangelizar com o cavalo. Por quê? Porque eu gostava de cavalo. Quer dizer, eu vou montar um ministério porque eu vou evangelizar com moto. Por quê? Porque eu gosto de moto. Eu vou montar um ministério de basquete e vou evangelizar o bairro, a cidade, porque eu sou um esportista do basquete, do vôlei. Você está entendendo o que Deus está falando? Na verdade, muitas vezes justifica o nosso gostar, a nossa vontade, para dizer que Deus está falando, que Deus está confirmando. Isso não é a voz de Deus. Essa é a nossa vontade e que pode Deus confirmar. E Deus pode usar, não há problemas. Mas por isso precisamos estar sensíveis à sua voz, amparados pela palavra, em concordâncias com profetas e conselhos de homens e mulheres de Deus. Aí eu tenho certeza que cada dia, quando Deus falar, você sentirá paz. Quer um exemplo de como Deus fala? É Deus que está falando com você através da minha vida agora. É Deus que está falando com você através dessa mensagem. Por que, pastor, é Deus? Porque o que eu estou pregando não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto. É o que está escrito na palavra de Deus. E quando a gente compartilha a palavra, a gente compartilha a própria voz de Deus. Essa é a voz de Deus dizendo, filha, filho, eu quero ser o teu amigo. Eu quero me relacionar com você, porque Deus trata a igreja como noiva, porque noiva e noivo é relacionamento, é relação. E só na relação que gera frutos, que filhos nascem, que prospera, que abençoa. E o que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é domínio próprio, é mansidão. Compreenda, receba, tome posse, porque a partir de agora você já está entendendo como faz para ouvir a voz de Deus. Busque, ore, clame, leia a palavra, ande com quem é de Deus, que com certeza você vai conhecer, vai identificar e vai cada vez mais viver uma vida de sucesso e de milagre em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, diga eu recebo, porque eu creio. O Espírito de Deus coloca no meu coração uma unção, uma graça neste momento. Está tocando em você, onde você sentirá a presença de Deus, onde você sentirá a confirmação que Deus está falando com você. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus que testifica, é o Deus que confirma no nosso espírito. Receba esta graça. E se você é esta pessoa que crê, que está recebendo, diga, pastor, Deus está tocando no meu coração, Deus está falando comigo através dessa palavra. Coloque nos comentários, eu quero saber se você está sendo tocado por esse Deus, por esse Espírito Santo que renova, que cura, que perdoa e que nos ensina a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, se você tem sido edificado, deixa o seu like aí. Compartilha muito este vídeo para que vidas sejam alcançadas. E se você chegou agora no canal, se inscreva no canal e clica no sininho na opção todas para que você possa receber todas as mensagens e notificações quando compartilharmos um vídeo. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.